Tem como meu livro se transformar em um filme? O que é que eu preciso fazer para que isso, enfim, aconteça? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Pessoas que publicam comigo querem que o seu livro vire um filme. E eu sou roteirista, sou escritor e já passei por esse caminho. Eu sei o quanto pode parecer um labirinto transformar um texto literário em um roteiro. Mas acredite, há um caminho. E hoje eu vou te mostrar os primeiros passos que você pode dar para tornar a sua história e levá-la para a tela. Seja bem-vindo ao Café do Escritor, eu sou Sandro Bier, escritor, editor e roteirista, e a minha missão é despertar e guiar o escritor que há dentro de você. E no vídeo de hoje vamos explorar como transformar ideias em roteiros cinematográficos profissionais. Vamos falar sobre estrutura, diálogos e formatação. Você já segue o Café do Escritor no YouTube e nas redes sociais? Se não, inscreva-se aqui, curta e compartilhe esse vídeo com outros escritores que querem ver as suas histórias na tela. E agora vamos ao tema de hoje. Mas o que efetivamente é um roteiro? Vamos começar pelo básico. Um roteiro pode ser utilizado para muitas coisas. Por exemplo, para este vídeo aqui que você está assistindo, eu fiz um roteiro para me guiar e trazer esse conteúdo para você. Mas o roteiro que eu vou abordar agora é um roteiro um pouquinho diferente. É um roteiro para o audiovisual. E esse tem por objetivo contar uma história através de imagens e de sons. E ele se caracteriza por uma estrutura específica e pela maneira como transmite as informações ao seu espectador. Diferentemente da escrita literária, a escrita de roteiro ela é caracterizada pela representação visual. O que está no papel deve ser aquilo que o espectador vai ver e ouvir na tela. Então, o roteiro para audiovisual pode ser utilizado no cinema, em séries, em peças publicitárias e até mesmo em games narrativos. E cada um desses formatos possui suas próprias especificidades e exigências. O roteiro para cinema, por exemplo, é o mais fechado e pensado para uma única experiência, enquanto de séries precisa levar em conta a continuidade da história ao longo de vários episódios. Já no caso de games, a estrutura precisa ser flexível para permitir múltiplas escolhas e interatividade por parte do jogador. E além disso, existem diferentes categorias de roteiros com base na duração da produção. É isso mesmo. Por exemplo, um longa-metragem normalmente tem entre 80 e 120 minutos de duração. O média-metragem ele dura entre 30 e 60 minutos. E o curta-metragem pode ter até 30 minutos. E uma curiosidade que muita gente não sabe: como se tem uma ideia da duração de um filme antes que ele é produzido. E eu já vou revelar esse segredo daqui a pouco, e ele tem a ver com a escrita e com a estrutura, então me aguarde que eu chego lá. Mas como, Sandro, eu posso começar a escrever meus roteiros para o audiovisual? Eu separei 3 pilares fundamentais para você começar um roteiro para audiovisual. A estrutura de 3 atos, que é o alicerce de praticamente todos os filmes, os diálogos com subtexto, como dizer muito sem precisar falar tudo, e a formatação profissional, que é o padrão que faz o seu roteiro ser levado a sério pela indústria. Calma que eu vou te explicar tudo, tá? Vamos lá. Então vamos começar pelo primeiro, que é a estrutura de 3 atos. Se você já assistiu um filme e pensou no final, que história ruim, não entendi nada. Tudo bem, alguns filmes não são feitos para entender mesmo, aquela visão do diretor. Mas eu posso te dizer que tudo inicia com uma boa história. Você precisa ser um bom contador de histórias. E para isso você precisa dominar a estrutura mais básica, que é a estrutura de 3 atos. Todo grande filme segue essa estrutura clássica. Ato 1, a apresentação, onde é introduzido o protagonista, o seu mundo e o conflito principal. O ato 2, que é o desenvolvimento, o protagonista enfrenta desafios cada vez mais difíceis, e o ato 3, que é a conclusão. O conflito atinge o seu clímax e a história, enfim, se resolve. Se você prestar atenção nos filmes que assiste, vai notar essa estrutura em quase todos eles. Sim, existem várias estruturas e cada diretor muitas vezes cria a sua. Mas eu sempre acho bom começar com o bom e básico, né, para depois você evoluir. 2. Como criar diálogos com subtexto. Os diálogos, você sabe que são ferramentas das mais poderosas em um roteiro. Elas servem para revelar informações,
desenvolver personagens e impulsionar a história. Um bom diálogo, ele soa natural, mas não é exatamente como falamos no nosso dia a dia. Ele deve ser lapidado para transmitir significado de forma eficiente e envolvente. Além disso, os diálogos que são eficazes, eles evitam a chamada exposição óbvia, onde os personagens dizem coisas que a gente já sabe, ou são informações para dar ao público. O ideal é que a informação seja inserida organicamente na conversa. E nos melhores filmes, os personagens raramente dizem exatamente o que estão pensando, o sentido exato. O subtexto é o que eles querem dizer, mas não dizem explicitamente. Por exemplo, em vez de um personagem dizer assim, estou com ciúme, ele pode dizer, você tem saído muito ultimamente? Diferente, né? Isso cria profundidade e realismo. O subtexto adiciona camadas de interpretação e faz com que o público participe da história, captando as emoções e intenções escondidas nas entrelinhas. Outro exemplo. Em vez de um personagem dizer, eu estou triste porque você me esqueceu, ele pode simplesmente olhar para um objeto significativo do passado e dizer, ainda está aqui, enquanto abaixa sua cabeça. Viu? Gostou da minha interpretação? Esse tipo de construção exige do espectador uma leitura mais profunda e torna a cena muito mais impactante. Percebe como isso traz sutileza e realça as imagens? Como nós estamos em um meio visual, dizer duas ou mais vezes alguma coisa torna-se repetitivo. Por isso o diálogo cria outra camada. 3. Formatação profissional de um roteiro. Lembra do segredo que eu falei que ia revelar? Pois é, a minha pergunta era como você tem uma ideia da duração de um filme antes mesmo de ser produzido? E a resposta é, pela extensão do roteiro. A regra geral da indústria é que uma página de roteiro corresponde a 1 minuto de filmagem. É isso mesmo. Por isso, os roteiros precisam obedecer a um padrão rigoroso de formatação, garantindo que a equipe de produção consiga prever com precisão a duração final da obra. Lembra lá que eu falei do média-metragem, por exemplo, que tem umas 60 páginas? Então, 60 páginas, 60 minutos. Genial, né? Mas como isso funciona? Isso acontece por meio da, justamente, formatação padrão. Eu vejo o tempo todo pessoas se batendo, né, se debatendo para fazer um roteiro, muito sem saber dessa informação, tentam dar uma cara bonita, mas não é somente deixar bonito. Os produtores querem que isso funcione como eles precisam entender esse roteiro. Então, o roteirista precisa aprender a formatar da forma correta. Em vez de ficar tentando ajustar no editor de texto comum, é imprescindível utilizar um software que já faz essa configuração. Mas calma lá, antes disso é preciso entender o que cada linha do roteiro significa. E para isso eu sugiro você ir mais a fundo para entender esse processo. Eu tenho uma oficina de roteiro básico aqui no Clube, Ler para Escrever, que você pode acessar aqui abaixo, e lá eu vou ensinar você como são os aspectos básicos do roteiro. Afinal, um roteiro bem escrito não é aquele que impressiona pelo layout, mas sim aquele que traduz a história de forma clara, dinâmica e eficaz para quem vai produzir. E é importante, sem uma formatação correta, o seu roteiro pode ser descartado antes mesmo de ser lido, tá? Ninguém quer roteiro escrito mais ou menos. Bom, agora que você tem uma base sólida para começar a escrever seu roteiro, eu quero te propor um desafio. Anota aí, pega uma caneta e um papel e escreva. Faça uma cena curta de 2 minutos utilizando subtexto nos diálogos. Depois compartilhe aqui embaixo nos comentários, porque eu vou comentar. E se você quer levar sua escrita ao próximo nível, conheça o serviço do Café do Escritor. Oficinas, mentorias, acompanhamento de escrita e suporte na publicação de qualquer livro. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e envia para aquele escritor que quer transformar o seu livro em um filme. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil. Vou esperar os seus comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço.